Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiane Goldar, eu sou trabalhadora espírita, voluntária do Grupo Esperançar de Estudos Espíritas. E mais uma vez estou aqui com vocês para ler uma dúvida apresentada através de uma carta ao nosso centro espírita, que diz o seguinte: tenho estado preocupado com o que vejo em todo lugar. Parece que as pessoas estão desequilibradas. Uma pequena discussão de vizinhos precisa de uma polícia, um relacionamento que não dá certo acaba em morte, crianças são mortas dentro das escolas. Sei que devem estar achando que eu estou sem esperança, mas eu estou mesmo. E vou ao centro aqui do lado da minha casa e escuto que estamos evoluindo. Vocês não acham que a doutrina espírita precisaria parar de falar que estamos evoluindo, que o Brasil é a pátria do Evangelho e começar a arrumar a casa pelas questões não tão religiosas e sim pelo fraterno social? Bom, meus irmãos e irmãs que nos ouvem nesse momento e posteriormente, essa é uma pergunta desafiadora e que, claro, nós vamos dar a resposta à luz da doutrina espírita, do que os espíritos têm nos esclarecido acerca do papel da casa espírita, do porquê que o Brasil tem sido colocado pela espiritualidade como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vamos lá. Sabemos que a doutrina espírita, ela esclarece, consola, e por isso ela liberta o indivíduo de uma série de dogmas e de uma série de confusões dogmáticas e teóricas que várias religiões, correntes religiosas e filosóficas fizeram ao longo da humanidade, confundindo o sagrado com o humano e colocando uma série de obstáculos e formas e procedimentos para que nós pudéssemos ter a comunhão com Deus e nos encontrar conosco próprio. Então, a doutrina espírita tem esse papel fundamental de mostrar ao homem, e aqui no sentido homem, genericamente falando, considerando homem e mulher, tem o propósito, fundamental de mostrar qual é o objetivo da existência humana, qual é o objetivo e a finalidade das nossas existências materiais ao longo de várias encarnações que nós possuímos. E nesse propósito de esclarecimento, que é a espiritualidade, que os espíritos nos traz, dizendo que somos seres em construção, que somos destinados à perfeição, ainda que relativa, que somos espíritos viajando em corpos e em existências ora masculinas, ora femininas, em busca de um aperfeiçoamento moral. Com esse propósito, sim, a doutrina espírita nos demonstra a finalidade da nossa existência. E também percebemos que os espíritos trazem, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde Kardec colocou o capítulo As Leis Morais, ali tem uma lei bem curiosa, que é uma lei divina, chamada Lei da Destruição. Então, está com razão essa pessoa que nos escreve essa carta, tirando essa dúvida, quando ela diz que em meio a tudo que tem acontecido, seja no nosso país, os conflitos sociais, as mazelas que nós enfrentamos de toda a ordem, seja quando se olha para o mundo afora e percebemos as guerras, as mortes, o terrorismo, a intolerância religiosa, nós percebemos claramente que, de fato, a destruição, infelizmente, nesse estágio que nós vivemos no planeta, chamado de provas e expiações, de um planeta escola do espírito, a destruição ela é necessária para o progresso da humanidade e o progresso da Terra enquanto globo terrestre. O que isso quer dizer? Quer dizer que apesar de nós estarmos evoluindo, como bem colocou a pessoa na sua carta, na sua dúvida, essa evolução ela não se dá de forma ascendente, uniforme e sem percalços. Toda evolução espiritual, todo progresso, seja na matéria, seja no espírito, ele atravessa uma série de convulsões. Convulsões de ordem moral, material, inclusive de ordem geológica, climática. Tudo aquilo que se transforma para algo melhor, para um momento melhor, passa por graves perturbações, seja a nível de indivíduos,
que é o que se percebe com tanto desequilíbrio, com tanto desespero, com tanta dúvida, né? Esse momento em que parece que as pessoas estão perdidas em si mesmo, sem uma referência, sem um roteiro, sem um norte, sem uma filosofia de vida, uma filosofia religiosa ou moral, a que se apeguem ou que norteiem suas vidas. Tanto também convulsões e desequilíbrios do ponto de vista social, coletivo, que é o que se dá para as transformações. Então, como é que nós podemos entender? Qual é a luz que a doutrina espírita traz sobre esse aspecto? Quando nós percebemos todo esse caos social que nós estamos vivendo. É justamente justificando que nada disso, né, será atravessado, será transmudado sem uma revolução. Uma revolução cujo convite inicial é de fato um conhecimento da natureza das coisas, um conhecimento da causa e do porquê das coisas, a fim de que nós não julguemos que estamos passando tudo isso na condição de vítimas, na condição de estamos assim com o azar das circunstâncias, de sorte ou azar. Não. Na verdade, tudo isso que estamos vivendo, ainda que nós, eu e você, individualmente, não estejamos inseridos nesse processo intenso de sofrimento, sofrendo as consequências diretas de uma guerra, mas nós sofremos indiretamente a violência com o outro, as dificuldades sociais, econômicas, a pobreza, a miséria, né? O egoísmo das pessoas, os preconceitos, os etarismos e tantas outras questões sociais que nós passamos, nós vivenciamos e sofremos tudo isso de forma indireta, minimamente, porque estamos inseridos nesse contexto. Para que nós possamos entender que para transformar, para evoluir, é preciso de fato destruir o que é, destruir o que não está alinhado com a verdade, com as leis divinas, né? Nós podemos usar aqui uma analogia utilizando o próprio processo de transformação de uma borboleta. O que é uma borboleta, né? A não ser, o que é uma borboleta, na verdade, a não ser uma lagarta, né? Que procura ali se rastejar, se movimentar dentro do seu casulo, até que depois de muitos movimentos e muitas perturbações e conflitos ali naquele pequeno casulo, ela se liberta, a lagartinha, que rastejava, se liberta, né, que se agitava ali dentro do casulo, se liberta para uma condição de uma borboleta que alça voos e ganha sua liberdade. Então, com esse simples exemplo da natureza, como tantos outros que são muitas vezes despercebidos do nosso olhar mais inquieto, mais apressado, nada disso que estamos passando é em vão, seja enquanto indivíduos, seja enquanto coletividade, seja enquanto mundo. Então, o planeta Terra dá sinais, do ponto de vista da natureza, que nós estamos cuidando mal do planeta Terra. Não é o dedo de Deus, né? Desse Senhor que nós acreditamos que existe, que está ali trazendo uma série de flagelos, né, ao acaso para provocar o nosso sofrimento. O sofrimento ele vem do homem para com o próprio homem. Por quê? Por conta de dois grandes vícios que ainda existem nas nossas almas. Na questão 785, também do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, né, que ainda o maior obstáculo ao progresso do homem, né, e ainda um progresso que não precisaria passar por tanto sofrimento, faz parte o sofrimento, faz parte a agitação e algumas perturbações, mas esse exacerbar de sofrimento, a gravidade disso, se dá ainda por dois grandes vícios que existem em nossos corações, que é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo no sentido de que a gente só vive para si, não pensa no outro, que a gente ainda não pratica o mandamento de amor que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou há muitos anos, né? Que vem de Moisés, na verdade, que amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer o nosso Criador e nós próprios enquanto criaturas, amar ao outro como a si próprio. Então, a base dessa problemática toda que vivemos ainda é essa, o egoísmo em nossos corações. O egoísmo e o orgulho que nos separa, nos divide, quando na verdade deveríamos estar construindo uma sociedade através de relacionamentos mais justos, verdadeiros, iguais e fraternos. Então a doutrina espírita vem ressaltar
a necessidade de nós entendermos o porquê nós estamos vivendo essa existência material. Onde é que nós precisamos chegar enquanto espíritos, não enquanto pessoas. Enquanto pessoas isoladas, né, em nossas concepções, em nossas necessidades puramente materiais. Quando a gente lança a luz, né, através desse olhar do espírito imortal, nós ampliamos a nossa consciência e nós nos libertamos das nossas necessidades mais egóicas, imediatistas, e passamos a ver a vida numa outra dimensão, como espíritos viajores no tempo e no espaço, estando em busca da perfeição. E a perfeição não se dá sem revolução. Não precisa ser essa revolução que nós assistimos. Então, tudo isso é consequência da nossa resistência em amar, em sermos bons, em desenvolvermos a nossa luz, o nosso lado luz, amoroso, divino, e ainda ficarmos na retaguarda da nossa jornada evolutiva, propagando, expandindo, ampliando e fomentando o nosso lado egóico, vaidoso, materialista. Então, parece que às vezes tudo que a doutrina fala, num olhar mais apressado, num olhar mais superficial, está incompatível, quando na verdade a doutrina confirma o que estamos vivendo. Também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata são chegados os tempos, né, os sinais dos tempos, e aqui a gente não está falando de fim de mundo, a gente está falando de fim de ciclo, de fim de eras, como já passamos por vários outros ciclos e eras na história da humanidade, são característicos desses momentos de virada, né, de chave, essas revoluções, né, porque com o objetivo de quebrar essas concepções, esses hábitos, essas ideias preconcebidas e arcaicas que nos impedem dar saltos evolutivos. Saltos evolutivos não só do ponto de vista científico e intelectual, mas acima de tudo do ponto de vista moral, do crescimento do sentimento do amor, da bondade, da paz, da humildade em nossos corações. Essa sim é a verdadeira revolução que nós devemos abraçar. Não é contra o outro, é contra nós próprios. E quanto ao fato do Brasil, né, ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, é um livro, né, essa fala, uma afirmação do espírito desencarnado, jornalista e poeta Humberto de Campos, que tem uma obra tratando disso, né, do projeto espiritual do Brasil para acolher essa diversidade. Quantos e quantos imigrantes estão vindo para o nosso país, seja por conta de guerras, de terremotos. Nós estamos recebendo milhares de irmãos. E nós, na nossa história, nós fomos povos colonizados, povos escravizados. Nós não fomos colonizadores e exploradores. Então, do ponto de vista racial, do ponto de vista étnico, do ponto de vista religioso, o Brasil é muito diverso, heterogêneo. E isso é um campo propício para o desenvolvimento do sentimento de igualdade, fraternidade e da prática da lei de amor e justiça. Por quê? Porque se somos diferentes, se somos heterogêneos, tudo indica que nós devemos construir estruturas sociais, espaços sociais e leis que atendam essa diversidade, que acolham as pessoas. Então, o Brasil é um país, futuramente, tem que se preparar para isso e depende de nós, dos brasileiros, de olhar para essa realidade e aproveitar as características do nosso povo, que são povos solidários, são povos trabalhadores, são povos calorosos que acolhem fraternalmente os seus irmãos e realçar essas características através do trabalho. Então, é muito feliz esse projeto espiritual do Brasil, que é liderado, é capitaneado pelo Espírito Ismael, né, que é o espírito protetor da nossa pátria, em que há, sim, uma grande expectativa da espiritualidade que depende de nós. Ela pode vir a não se concretizar, mas depende de nós, porque o Brasil hoje reúne todas as condições para ser, de fato, o grande guardião do futuro espiritual da humanidade. Então, sim, a casa espírita, ela trabalha nesse sentido, ela consola, ela esclarece, ela procura libertar e, acima de tudo, trabalhar, né, através do evangelho, através das obras de caridade, para poder, à luz da lei do trabalho, de fato, permitir com que nós possamos nos evangelizar,
né, propondo-se a ser, de fato, uma grande educadora, um espaço de educação do espírito humano, a fim de que esse espírito perceba a importância que é a sua existência e aonde ele deve chegar enquanto espíritos. Então eu espero que essa fala, que se alongou um pouquinho além do necessário, possa ter esclarecido essa pergunta tão desafiadora, mas muito bem-vinda diante do contexto que nós estamos vivendo. Muito obrigada.